bem, vamos agora ingressar para a lição da quinta-feira e vamos só juntando aqui as nossas ideias e informações. Então, o primeiro milagre realizado, a multiplicação dos pães, Jesus, o pão da vida, se conecta com o eu sou lá do Êxodo, com o ministério de Moisés, as comparações entre Jesus e Moisés, e depois então a cura desse cego de nascença, Jesus, a luz do mundo, também se conecta com Moisés, se conecta com o Antigo Testamento, e estes dois primeiros sinais dão clara evidência do poder de Cristo e de sua divindade, o Cristo que tem poder para nos sustentar, conforme diz o apóstolo Paulo, é nele que nós nos movemos, vivemos e existimos, o Cristo que tem poder para nos abrir o entendimento, para nos abrir os olhos, para nos dar discernimento, para nos curar. Este é o Cristo a quem servimos, este é o Cristo divino, o Filho do homem, o Filho de Deus. E agora chegamos talvez ao mais espetacular de todos os milagres realizados por Jesus. É interessante notar que Jesus já havia realizado duas ressurreições, mas elas aconteceram na área da Galileia, mais ao norte, o filho da viúva de Naim, e também na área ali de Cafarnaum, a filha de Jairo. E é interessante que não há um registro de uma repercussão tão impactante como a ressurreição de Lázaro. E mesmo os evangelistas não apresentam essa repercussão, mas a ressurreição de Lázaro realmente ela acontece num contexto, a proximidade da Páscoa, quando muitos judeus estavam ali para a celebração da festa, e eles ouviram que Lázaro havia ressurgido dos mortos, e eles iam a Betânia para ver, para conhecer quem foi esse indivíduo. Então, e muitos creram em Cristo por conta e queriam ver a Jesus também. E este capítulo 11 do Evangelho de João é um capítulo tremendo. Ele está repleto, os autores começam dizendo isso, ele está repleto de tristeza. E eles vão narrar a notícia da doença de um amigo querido, o choro sentido pela morte das irmãs e do próprio Jesus, a queixa das irmãs que se Jesus estivesse ali, isso não aconteceria com Lázaro, não teria morrido, e finalmente as lágrimas impactantes de Jesus. Jesus se demora 2 dias depois de receber o recado, antes de iniciar a jornada de Lázaro, para ir até Lázaro. E ele, é interessante, irmãos, o início do capítulo, a lição também não comenta, mas ocorre ali uma reação dos discípulos. Senhor, há pouco os judeus queriam tirar-lhe a sua vida e você agora vai para Jerusalém. E é interessante que Tomé aparece aqui nesse relato, né? Ele como sendo deixa eu ver aqui o texto, como sendo, olha, verso 16, então Tomé, chamado Dino, disse aos condiscípulos, vamos nós também para morrermos com ele. Veja que Tomé, que é considerado aquele que duvidou, e vai aparecer aqui, infelizmente, a dúvida dele, mas ele também tinha virtudes, e aqui é uma lição paralela para nós, né? Muitas vezes julgamos as pessoas por uma falha, por um erro, e Tomé passa para a história como duvidoso, mas olha a coragem de Tomé. Foi que não, se for preciso, vamos morrer com ele. Embora ele tenha fugido na hora H, ele fugiu, mas pelo menos essa era a sua intenção. E depois, certamente, se tornou um homem vigoroso, um discípulo vigoroso na pregação do Evangelho. E quando então Jesus se demora, ele fala uma coisa interessante. Jesus fala, olha, Lázaro dormiu, mas os discípulos acham que ele havia sido curado. Esse é um texto interessante também para tratarmos do assunto da natureza do ser humano na morte, comparada por Jesus como um sono. E então chegamos aqui à descrição mais forte de quando Lázaro já está morto há 4 dias, seu corpo cheira mal, já se decompondo, e então, no próprio dizer de Marta, e esta demora em Jesus chegar, o fato de Lázaro ter sido sepultado e já o corpo entrar em putrefação, já cheirando mal, tudo isso ajudou a tornar o milagre ainda mais impressionante, diz aqui a lição. Ressuscitar um cadáver em decomposição. Veja que a menina de Jairo,
e também o filho da viúva de Naim. A menina estava ainda em casa, nem havia sido colocada num caixão, num esquife. O rapaz estava sendo conduzido para o cemitério, havia morrido recentemente, mas este caso, diferente desses outros dois, já estava ali há 4 dias sepultado. E aqui os autores vão dizendo que, como Deus que criou a vida, Jesus teve e demonstrou o poder sobre a morte. E eu gosto dessa expressão. E gosto também de pensar naquela declaração de Paulo, lá em 1 Coríntios 15, tragada foi a morte na vitória. Jesus venceu a morte por seu poder, por sua vitória. Nós também, ainda que venhamos a morrer, como o próprio Cristo disse, nós, ainda que venhamos a morrer, nós ressuscitaremos, ainda teremos vida. Da mesma forma, então, como ele mostrou ser o pão da vida, como ele demonstrou ser a luz do mundo, ao multiplicar os pães e peixes, ao dar visão ao cego, ao ressuscitar Lázaro dos mortos, ele demonstrou que é a ressurreição e a vida. Esse milagre, afirmam os autores, mais do que qualquer outro, aponta para Jesus como o autor da vida, o doador da vida, assim como o próprio Deus. Este milagre nos fornece um apoio tremendo ao tema de que trata João, de demonstrar a divindade de Cristo, o divino Filho de Deus, para que, crendo nos seus relatos, possamos ter vida nele. E então, quando chegamos ao final dessa narrativa, dessa história incrível, ali nos versos 45 em diante, até os 54, então nós vamos encontrar aqui no 45 a declaração: muitos, pois, diz assim o texto, muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Esta foi uma reação, crença nele. Mas não ficou só nisso. Desenvolveu-se uma poderosa e triste reação contrária. Jesus mostrou que era capaz de trazer os mortos de volta à vida e assim, em resposta a isso, aqueles líderes estavam dispostos a tirar a vida de Jesus. Eles queriam tirar a vida daquele que tinha poder sobre a vida. É o que está aqui escrito. Vamos ler esses textos, versos finais do capítulo 11. Como estava próxima a Páscoa dos judeus e muitos daquela região subiram a Jerusalém para se purificarem, lá procuravam Jesus. E estando eles no templo, diziam aos outros: que vos parece? Não virá ele à festa? Ora, os principais sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para, se alguém soubesse onde ele estava, denunciá-lo a fim de o prenderem e também tirarem a sua vida. Que coisa tremenda! Com a espetacular demonstração do poder de Cristo sobre a morte, agora eles queriam impor a morte sobre Jesus. Queriam tirar-lhe a vida, queriam anular o ministério de Cristo. Eu fico pensando, amigos, quantas fragilidades, termina assim a lição da quinta-feira, quantas fragilidades humanas em contraste com a sabedoria e o poder de Deus. Vocês já pensaram quantas vezes nós colocamos as nossas fragilidades, nossa sabedoria, nosso entendimento, nossas capacidades acima da sabedoria divina, acima da orientação divina? É tão fácil condenar, criticar aqueles líderes, aqueles fariseus e sacerdotes, mas muitas vezes nós fazemos a mesma coisa, lamentavelmente. Aqui terminamos, pomos um ponto final na lição da quinta-feira.